Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz você que está aí na sua casa, que não pôde estar aqui com a gente presencialmente, mas está acompanhando da sua casa. Que o Senhor seja com você aí também. Graça e paz a todo mundo que está aqui, que pôde estar aqui reunindo. Eu acho que eu vou ficar só olhando para o lado de cá, que eu acho que a maioria resolveu sentar aqui hoje, né? É por causa do ventinho da porta, né? Tá muito calor. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado, ó Pai amado, pelo teu amor incondicional, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai amado, por tudo que o Senhor fez e faz por cada um que aqui está, ó Pai. Ó Deus, neste momento, ó Deus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que a tua mensagem seja clara e eficaz na vida de cada um que aqui está, ó Pai. Assim como foi na minha vida, ó Deus, que possa mudar, ó Pai amado, ó Deus, a perspectiva de cada um que aqui está, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para aprender um pouco mais do Senhor nesta noite. Amém? A mensagem de hoje tem como tema: entenda o tempo em que estamos vivendo. Não é uma mensagem muito longa, é uma mensagem curta, mas é algo que Deus já falou no meu coração há algum tempo, e nesses últimos tempos Ele vem intensificando isso no meu coração. Desde pequena, minha mãe, ela sempre lia essa passagem para a gente, porque sempre que há algo relativo ao tempo, o que vem na nossa cabeça? Qual passagem bíblica? Eclesiastes 3. Acho que todo mundo já escutou isso alguma vez na vida. E Deus ministrou ao meu coração algo diferente, assim, na minha perspectiva. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Eu vou pedir vocês que abram a Bíblia lá em Eclesiastes 3. E antes da gente iniciar a leitura, eu queria que você fechasse seus olhos agora e você trouxesse na sua lembrança, na sua memória, algo que aconteceu em sua vida, um tempo em que você pediu a Deus muito uma coisa e você lutou por ela e você a conquistou. Eu quero que você traga esse momento agora na sua mente. Desde o início, seja um problema, seja uma cura, seja uma pessoa. Não sei o que Deus vai trazer no seu coração agora, mas eu queria que você trouxesse isso à sua memória. Algo que você pediu muito a Deus, que o processo foi doloroso, que você pediu muito a Deus que você alcançasse aquilo que você estava desejando no momento. E você alcançou. Abre seus olhos agora. O processo é complicado de algo, né, Ina? Passar o processo é difícil, né? Hoje, curada em nome de Jesus, é uma alegria. Mas o processo é doloroso, não é, Ina? E é disso que nós vamos falar hoje. Por que eu quis que vocês trouxessem à lembrança algo que vocês pediram muito a Deus e conquistou? Porque essas memórias se perdem na nossa vida. A gente fica presa em meio a tantos problemas, tantas questões, nosso dia a dia, correria, filho, escola, marido, esposa, casa, uma loucura, serviço, e a gente esquece, a gente reclama por tanta coisa e esquece daquilo que o Senhor já nos proporcionou, aquilo que a gente já conquistou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o processo. Quanto tempo dura esse processo na nossa vida? Lá em Eclesiastes 3 fala assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Lá no 11 fala assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O processo da nossa vida, muitas vezes, ele é muito doloroso. Por o principal motivo, a gente não quer passar por ele. A gente quer a cura, mas a gente não quer o tratamento. E não falo só para a doença, eu falo em todas as áreas. Às vezes você tem um filho muito desobediente, você quer que ele seja obediente, você quer a cura, mas você não quer ensiná-lo a ser obediente, porque dá trabalho. Quem tem menino pequeno aí sabe, você fala não 10 vezes, a criança pega e fica olhando na sua cara para te enfrentar. Você fala assim: meu Deus, a vontade é de bater, mas a gente tem que ensinar. Aí quando alguém chega e fala assim: nossa, seu filho é tão educado, o coração até queima de felicidade. Assim, está valendo a pena o processo, está valendo a pena falar não, não pode, está valendo a pena colocar de castigo. Mas muitas vezes a gente não quer passar por esse processo, a gente só quer o resultado final, a gente quer ter tudo certo agora. E o que acontece quando a gente não passa pelo processo? A gente não aprende como fazer. Quando a gente era pequeno, minha irmã falava assim com a minha mãe: eu não vou arrumar casa, eu não preciso aprender, porque quando eu crescer eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou pagar uma empregada. Eu não vou precisar de lavar vasilha, não vou precisar de limpar a casa, não vou precisar de fazer nada. E minha mãe sempre falava assim: bom, para você cobrar algo de alguém, você tem que saber fazer com excelência, senão você não vai saber nem como cobrar. E eu vejo isso muito, principalmente nessa geração. A gente quer tudo para ontem, pronto, e não quer aprender como faz. A gente quer cobrar o do outro que a gente não sabe nem como fazer, porque a gente atropela processos da nossa vida. Como estudante de direito, eu não poderia deixar de trazer o exemplo dos nossos tribunais. Um processo, se ele não passar por todo o devido processo legal em todas as suas etapas, ele pode ser anulado e voltado lá do início. Um tribunal do júri, por exemplo, se um jurado conta qual o seu voto no final de tudo, o juiz anula o julgamento e volta lá do início, porque não pode pular as etapas. Você tem que fazer tudo no tempo certo para o resultado ser bom. E muitas vezes a gente quer pular etapas, a gente quer não aprender. A Eveline costuma falar assim: enquanto você não for aprovado, você vai ter que fazer a prova. E toda vez que você é reprovado nessa prova, você vai fazer ela de novo. Então, geralmente, é algo que você não gosta e você tem que ficar fazendo repetidas vezes até você aprender que você precisa ser aprovado. Ou seja, você precisa aprender com o processo em que está sendo passado. Para chegar, sim, no final, você saber desfrutar dessa cura, desse resultado, porque senão é igual o filho que já nasce milionário e não pega nada. O que ele faz com a fortuna do pai? Ele joga aos ventos, porque não sabe o valor, não sabe como conquistar e não sabe como manter. E aqui em Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado, e que lá no final fala: Deus fez formoso tudo no seu tempo. Então, eu faço uma pergunta para você esta noite: por que a gente quer atropelar o tempo? Por que a gente não chora no momento que é para chorar?
Por que a gente tem que viver uma vida de rede social que é feliz o tempo inteiro, 100% feliz o tempo inteiro? Se existe tempo que a gente vai estar triste. Por que a gente só quer colher e não quer respeitar o tempo da plantação? A gente só quer as coisas boas, porque a nossa carne quer isso. A gente quer ser o mais acomodado possível. E isso traz o atropelamento de processos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vai aconselhar alguma pessoa e a pessoa fica triste e fala assim, eu estou desanimada, eu estou cansada, e fala 1000 coisas com você, e você fala assim com a pessoa, pode chorar. A pessoa fala assim, não, mas eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, eu tenho que enfrentar isso. Sim, a gente tem que ser forte, a gente tem que enfrentar as situações da nossa vida, mas há momentos que a gente precisa chorar, há momentos que a gente precisa pedir socorro, há momentos que a gente tem que falar assim, Deus, qual é o processo que eu tenho vivido? Aonde eu estou no processo para alcançar essa etapa da minha vida? Porque senão a gente fica perdido e a gente começa a se cobrar de ser melhor, em fazer melhor, e não entende que, na verdade, você não está aprendendo o processo. E por isso você está parado. Você só quer o resultado final, mas o processo não. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre 3 inimigos que você precisa combater durante o processo. Quando tem algo na sua vida que você precisa resolver, existem 3 inimigos que você vai ter que passar durante o processo. E é constantemente para você aprender. O primeiro deles é o nosso ego. O nosso ego é a vontade de se dar bem a qualquer custo. Eu quero ganhar o melhor salário, mas eu não quero perder uma noite de sono para poder aprender mais sobre o meu serviço. Eu quero que o pastor me dê uma oportunidade para me vir aqui pregar e ser aquela pregação como ninguém ouviu. Mas eu não quero ir para o meu quarto, estudar a palavra, ter vida com Deus e intimidade. Eu quero tocar, né, Léo? Mas não quero fazer uma aula de violão. Eu quero cantar, mas não quero fazer uma aula de canto. Eu não quero pagar um preço, porque o meu ego já me fala que eu sou bom demais para ter que fazer uma aula. Eu sou bom demais para mim ter que fazer algo para conquistar o objetivo. Então, o primeiro inimigo que a gente tem que destruir todos os dias é o nosso ego, porque ele faz com que a gente queira se dar bem a qualquer custo. E esse a qualquer custo, muitas vezes fica muito sério, porque às vezes é atropelar alguém, às vezes é falar uma mentira, às vezes é passar por situações que nenhum cristão deveria passar. E não é levar a imagem de Deus, de Jesus Cristo a todo mundo, e sim a carne. Então, tome cuidado com o seu ego. Primeiramente, eu falo isso para mim, eu tenho que tomar cuidado com o meu ego, porque o nosso ego vai nos levar à vontade de se dar bem a qualquer custo. E não vale a pena, porque tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que a gente não é nada. E se a gente é alguma coisa, é porque Deus nos capacita. Então, o nosso ego, ele deve morrer todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a volta de Cristo. Então, se livre do seu ego, se livre da vontade de se dar bem, de chegar no final, de ter o melhor carro, o melhor salário, o melhor emprego, o melhor tudo. Porque não é assim que funciona. Seja grato naquilo que Deus já te deu. Seja grato no processo em que você está passando. Seja grato. Porque Ele te levará aonde você precisa chegar, aonde Deus quer que você chegue. O segundo inimigo que você precisa combater durante o processo é a pressa. A gente quer conquistar tudo com pressa. A gente nada pode demorar, porque se demorar, Deus não está me enxergando. Se eu estou demorando a casar, Deus não está me enxergando. Se eu estou demorando a ser promovido, Deus não está me enxergando.
Se meu filho está demorando a aceitar Jesus, porque Deus não está me enxergando, por causa da pressa. E ela é uma inimiga. Os antigos falam que o apressado come cru. Faz um angu em 10 minutos para ver se dá certo. Você vai comer o quê? Fubá cru, só quente. Não tem aquele gosto de angu. Faz isso com arroz. Faz um arroz em 5 minutos para ver se vai ser uma boa alimentação. Não vai. E é isso que a pressa nos faz. A pressa nos faz pegar atalho durante o processo da nossa vida. Em todas as áreas. Então, qualquer brecha que você acha para pular o processo, você faz. Porque a pressa de chegar ao resultado final é maior do que tudo. E a gente tem que combater este inimigo, a pressa. Tudo é formoso no seu tempo, ou seja, se é fora do tempo, não é formoso. Então, mesmo que talvez você vai na pressa, com o ego inflado, e faça, no final não vai ser formoso aos olhos de Deus. Porque não foi no tempo dele e não foi do jeito dele. Foi do jeito humano de fazer. Então, a gente tem que aprender durante o processo que a gente não pode ter pressa. Tem coisas que Deus vai trazer para a gente imediato. Tem coisas que Deus vai te ensinar no processo. Você vai errar, Ele vai te voltar para o início. E você vai começar a caminhar. Aí, na hora que você vai, você cai na pressa, você faz uma brecha, Deus vai te pegar, voltar lá no início do processo, até você aprender. Porque quando você chegar no final, você vai saber usufruir daquilo que Deus tem para você. E o terceiro inimigo que você precisa combater durante o processo é a arrogância. Eu queria ler um texto para todos aqui. Vou abrir ele aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre arrogância. É uma conversa entre um navio da Marinha Norte-Americana e as autoridades costeiras do Canadá. Os americanos começaram a conversa. Interfonaram e falaram: favor alterar o seu curso 15 graus para o norte para evitar uma colisão em nossa embarcação. Os canadenses responderam: recomendo que o seu curso gire 15 graus para o sul. Então o capitão americano irritou-se e falou: aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso 15 graus para o norte. Mas o canadense insistiu: não, mude o seu curso 15 graus para o sul. A situação foi se agravando. E então o capitão americano berrou ao microfone: este é um porta-avião USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana do Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que vocês mudem o seu curso 15 graus para o norte, 5 graus ao norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do nosso navio. E então o canadense respondeu: aqui é um farol. Câmbio. A arrogância, ela nos faz isso. A gente está tão munido de tantas coisas, muitas vezes, tanto conhecimento, tanta bagagem, que a gente quer enfrentar todo mundo sem conhecer o próximo. E uma coisa importante durante o processo é conhecer quem está do seu lado. É não atacar sem conhecer quem está do seu lado. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode saber muitas coisas da vida, mas quem está do seu lado importa. Porque esse navio, se ele não entende que do outro lado é um farol, o farol não vai mudar o seu curso por causa de um navio, acontece uma colisão. E é isso que acontece muitas vezes durante o processo, quando a gente deixa a arrogância tomar conta. Ela cega e impede de entender e enxergar o próximo. Então a gente começa a levar as coisas na força. Não é à toa
que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, porque nós precisamos enxergar o nosso próximo. E a arrogância, ela nos impede de enxergar quem está próximo de nós. E essas três coisas juntas, o ego, a pressa e a arrogância, é um prato cheio para atropelar todo o processo que você precisa viver na sua vida. E não respeitar nenhum tempo que o Senhor planejou para você. Então, se você está com pressa, o ego está inflado, você está com arrogância lá em cima, totalmente cego, não enxergando quem está do seu lado, o que você vai fazer? Você vai lutar contra tudo e todos para chegar onde você quer chegar. E durante esse processo, quando você chegar, você pode até chegar, muitas vezes você pode até chegar no final que você queira, você não vai saber desfrutar disso, porque foi na sua força, foi no seu tempo e do seu jeito. E novamente eu repito, fala aqui, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Fora do tempo não é formoso. É só um prato. Você chega lá, o prato está bonito, mas ele está totalmente inconsumível. E é isso que acontece quando a gente atropela processos. E por que eu queria falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente tem vivido um tempo muito difícil. Distancia, usa máscara, aí volta, fecha de novo. Eu acredito, eu não acredito, fake news, 1000 pessoas, tem gente com medo de tudo, tem gente com medo de nada. Qual que é a minha posição? Agora vem a política, mentira daqui, mentira de lá, quem fala certo, quem fala errado, como eu devo me posicionar, além das nossas lutas diárias que nós já temos. A gente fica perdido. Mas existe uma solução. Entender o tempo que você está vivendo. Entender o tempo em que você está vivendo. Às vezes o tempo que você está vivendo não é tempo de alegria. Então não se cobre ser uma pessoa alegre agora. Mas aprenda o que Deus quer te ensinar nesse processo. Aprenda o que você deve aprender nesse processo para ser uma pessoa alegre. Às vezes, agora não é tempo de colheita, e sim de lá arar a terra, molhar, colocar a semente, regar, para chegar até o tempo de colheita. Muitas vezes ainda não vai ser tempo de nascer. Às vezes nós vamos despedir de algumas pessoas também. E entender esse processo é crucial para a gente não sofrer e não se cobrar mais do que deveria. Às vezes o seu filho ainda não aceitou Jesus porque Deus está te ensinando no processo como orar e como buscar por Ele. Às vezes o seu marido ainda não te acompanha porque Deus está tentando te ensinar como orar e lutar da maneira certa. Só que muitas vezes a gente está tão preso no processo, na arrogância, no ego e na pressa, que a gente não dá ouvidos àquilo que Deus tem para nós, de como passar por esse processo. Às vezes você não tem um emprego que você queria ter, mas você ainda não entendeu que existe um processo para chegar onde você quer chegar. E Deus te fala, não vai sair hoje, você vai estudar isso daqui, você não quer. Olha, você vai abrir mão disso, porque agora você vai aprender como orar. Você não quer. Você só quer o resultado final. E com certeza, assim como o filho dos pais ricos, que se ele não aprender a trabalhar, ele não aprender a administrar, ele não vai fazer com que aquele dinheiro dure muito tempo. Assim também é o nosso processo. Se a gente não entender que a gente precisa passar no tempo certo cada etapa da nossa vida para chegar no final, a gente não vai saber como fazer. Eu gosto muito de brincar com o Flavinho.
Flavinho está no meu coração, os meus primeiros filhos. O Flavinho, ele errava e ele vinha e falava assim: Fernanda, fiz isso errado. E eu falava assim que era muito tranquilo de lidar com o Flavinho, não porque ele não aprontou, porque ele aprontou muito, mas ele reconhecia quando ele estava errado. Até o ponto dele já chegar e falar: estou errado. E eu sempre respondi assim para ele, assim como eu respondo para todo mundo que me pergunta isso, fala: o pecado ele tem que gerar arrependimento e mudança de vida. Arrepende de verdade, não faz mais. Arrepende de verdade e não faz mais. Assim também é o processo. Se Deus está te mostrando que você está fazendo alguma coisa errada nesse processo, vai lá e conserta, aprende com o processo. Porque para chegar no tempo de paz, primeiro tem guerra. Para chegar no tempo de festa, primeiro vai ter tristeza. E a gente precisa aprender. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Léo, pode subir. E agora, novamente, eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos, ficarem de pé. E você lembrar-se algo que você pediu a Deus muito, que o processo foi doloroso, mas que você aprendeu e chegou nesse resultado final, em que você tanto queria e tanto aguardava. E agora você vai agradecer a Deus. Falar: Deus, muito obrigado por esta cura que o Senhor me trouxe. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, Pai amado, porque o processo não foi nada fácil. Mas eu consegui vencer quando eu me enxerguei no Senhor e não em mim. Agradeça a Deus, porque isso já passou. Amém? Fala: Deus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida. E agora eu queria que você trouxesse, e esse vai ser o motivo da nossa oração, o processo em que você se encontra hoje. O que você tanto almeja, aonde você tanto almeja chegar, só que você se encontra perdido nesse processo. Às vezes é a pressa, às vezes é o ego, às vezes é a arrogância, às vezes são outros motivos que eu não citei aqui. Mas que você trouxesse à sua mente agora qual é a falha nesse processo. Por que está demorando tanto? Provavelmente é porque tem que se aprender. E que você agora fizesse isso, pedisse: Deus, eu quero o direcionamento que é do Senhor e não meu. Ou então rasgasse seu coração mesmo e falasse assim: Deus, eu não sei qual o processo que eu estou vivendo, eu não sei aonde que eu quero chegar, eu não sei nem quem eu sou, mas eu quero que o Senhor me mostre, que você seja totalmente sincero e coloque diante dele qual é essa cura, qual é esse resultado final que você tanto almeja. E que você pedisse a Deus agora: Deus, me ajude durante este processo. Ó Deus, nós levantamos um clamor como igreja agora, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe aqui, ó Pai amado, qual o processo, ó Pai amado, ó Deus, que cada um aqui está almejando, onde cada um aqui, ó Pai amado, ó Deus, deseja estar, ó Pai amado, e conquistar. Ó Deus, nós colocamos todos esses pedidos agora diante do Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, pois nós sabemos, ó Pai amado, que só é formoso se feito em Teu tempo, ó Pai amado. Então nós colocamos diante do Senhor agora, ó Pai amado, as nossas petições, ó Pai amado, o nosso processo diante do Senhor, ó Pai. E nós te pedimos agora, ó Pai, nos ensine durante este processo, ó Pai amado. Fale aos nossos corações aonde
aonde nós temos errado, ó Pai amado. Ó Deus, para que possamos, ó Pai amado, continuar andando, ó Pai amado, em direção ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, retira todo o ego, ó Pai amado. Ó Deus, retira toda pressa, ó Pai amado. Ó Deus, retira toda arrogância, ó Pai amado. Ó Deus, que nos faz, ó Pai amado, ficar cegos, ó Pai. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai amado, muda-nos primeiro, ó Pai amado. Ó Deus, para que possamos conseguir influenciar esta geração, ó Pai amado. Ó Deus, que nós venhamos, ó Pai amado, te entregar, ó Pai, de coração, ó Pai amado, porque para o Senhor são todas as coisas. Pelo Senhor são todas as coisas, ó Pai amado. Ó Deus, nós te pedimos a tua provisão, ó Pai. Ó Deus, nos mostra, Pai amado, aonde que, ó Deus, nós tenhamos errado, ó Pai. Ó Deus, se está faltando oração da nossa parte, que o Senhor venha nos mostrar, ó Pai. Ó Deus, se está faltando renúncia, ó Pai amado, que o Senhor venha nos mostrar, ó Pai amado. Mas não nos deixe, ó Pai amado, como estamos hoje, ó Pai amado. Ó Deus, e se aqui há alguém perdido, ó Pai amado, ó Deus, que não sabe quem é, que não sabe aonde quer chegar, ó Pai. Ó Deus, nós levantamos um clamor ao Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, mude a história desta pessoa, ó Pai amado. Mude o que ela está vivendo agora, ó Pai amado. Ó Deus, que ela venha, ó Deus, ó Pai amado, ó Deus, enxergar o Senhor em meio ao caos, ó Pai amado. Ó Deus, que ela venha enxergar, ó Pai amado, que quando o Senhor está no processo, tudo vai acontecer no tempo certo, da forma correta, ó Pai amado. Ó Deus, e quando nós alcançarmos, ó Pai amado, vai ser para a tua honra e para a tua glória, e não pelas nossas mãos, ó Pai, e não por nós, ó Pai. Ó Deus, nós oramos e agradecemos o teu nome, ó Pai. Continua-nos a falar, ó Pai amado, ó Deus, sobre os nossos sonhos e desejos, ó Pai, que sejam todos eles diante do Senhor, ó Pai amados, que seja coberto pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém.